vocês acham dessa história desse humorista Léo Lins e sua condenação? Sabe, às vezes me parece um cavalo de Troia, essa história toda, essa condenação de 8 anos que ele recebeu por ter feito essas piadas, sim, piadas idiotas no show de humor dele. Eu vejo um pouco essa condenação como um tiro do pé. Para aqueles que acham que ele cometeu um crime, enfim, a justiça considerou que ele cometeu um crime, tanto que ele foi condenado, mas eu acho isso contraproducente no final das contas. Isso vai dar força a esse pessoal, que não sei dizer, esse pessoal meio radical. Eu não gosto das piadas do Léo Lins. É uma espécie de humor negro, né? Ele usa geralmente as vítimas que sofreram aquilo que há de pior na humanidade. Então ele usa como objeto de humor racismo, pessoas deficientes. E ele fica nessa linha aí. Eu acho isso aí de péssimo gosto. O problema disso tudo é que há público para consumir o trabalho dele. E essa é a questão. Como resolver isso? Porque eu te digo, se aquela piada, por exemplo, da hidrocefalia que ele fez de uma criança e a falta de água no Nordeste, se o pessoal levantasse e saísse do teatro, repudiasse essa piada que ele fez, ele não ia repeti-la. Ele pegou vamos dizer, esse nicho dentro do humor porque tem demanda. Para mim, esse é o problema. Por que existe público que gosta das besteiras que falam, do humor estúpido que ele produz? Quando eu falo cavalo de Troia, eu quero dizer com isso que parece que é algo planejado. Sei, é meio teoria da conspiração. E eu não gosto de teorias da conspiração porque ela é uma espécie de... Ela anda de mãos dadas com a pseudagem. Mas assim, justamente num período que o Brasil e o mundo está discutindo sobre regulamentar as redes sociais, toda essa discussão, se isso seria censura, um ataque à liberdade de expressão, vem a justiça e condena esse humorista a 8 anos de prisão por fazer piadas de seu espetáculo. Não sei, parece que a intenção foi outra. Parece que a intenção era mesmo jogar gasolina nesse incêndio. Parece que a intenção é dar armas, né? Dar argumentos para esse pessoal que quer liberdade, quer usar a liberdade de expressão para espalhar mentiras, fake news, cometer crimes de fato. Então acho que essa condenação ela mais atrapalha do que ajuda nessa direção. Sim, eu sou a favor da regulamentação das mídias sociais, de ter regras claras e de haver mecanismos que punam aquele que comete crimes em nome da liberdade de expressão. Mas eu não tenho ideia de como isso deve ser feito ou qual seria a melhor forma disso ser implementado. Mas a questão é que há necessidade que isso seja feito. E essa condenação desse humorista não ajuda em nada a fazer as pessoas sentarem e conversar a respeito desse grande problema do nosso mundo contemporâneo, do nosso mundo digital. E aquela coisa da primeira emenda da Constituição estadunidense não é uma solução. É aquela coisa da liberdade irrestrita, do direito de manifestação, que dá o direito de grupos racistas de defenderem suas opiniões absurdas. Mas mesmo assim, as coisas estão estranhas atualmente lá na terra do Tio Sam. Defender racismo pode, mas protestar contra guerras, deportações de imigrantes, isso não. Então devemos refletir sobre o paradoxo da intolerância de Karl Popper. Devemos ser intolerantes com a intolerância. Para mim aquilo ali está ultrapassado. Olha, eu não conheço o Léo Lins, não sei como ele é realmente, como é a pessoa dele no cotidiano normal de um cidadão. Vi gente dizendo que ele até é gente boa, mas a gente não conhece às vezes nem as pessoas que moram debaixo
no mesmo teto, então fica difícil a gente bater o martelo a respeito da índole de uma pessoa, apenas assim por aquilo que a gente vê na mídia e ou por opiniões de terceiros. Eu só posso dizer que eu não gosto do trabalho dele, não gosto do estilo de humor dele, não gosto dos temas que ele usa para abordar. Acho de péssimo gosto, já disse isso, para dizer o mínimo, mas ele faz isso em ambiente privado, nos shows dele, então não sei, eu acho complicada essa condenação. Acho sim que ele fazer essas piadas em TV aberta já complica. Daí eu até concordo que deveria ter algum tipo de restrições nesse sentido. Sim, o vídeos com as piadas do Léo Lins está disponível nas redes sociais, disponível para qualquer um ver e com certeza deve estar ofendendo muita gente. Também não pode. Tá aí novamente a necessidade da regulamentação das redes sociais. Porque para mim, essas piadas do Léo Lins na internet tinha que ser algo parecido com pornografia. Então teria que ter uma restrição rígida para o acesso a elas. Mas agora, ele num palco onde as pessoas pagam para assistir aquele lixo dele e as pessoas estão dando retorno, estão dando um feedback que está incentivando ele a continuar nessa linha de trabalho. Não dentro do espetáculo dele, acredito que são só pessoas adultas, embora com seus cérebros um pouco derretidos, mas tudo bem. Enfim, eu acho que essa condenação vai ser na verdade um tiro no pé para o pessoal que está visando a luta contra o discurso de ódio, das fake news, do pessoal que está querendo regulamentar as redes sociais. O efeito vai ser contrário, vai dar força para esse pessoal, alimentar o seu discurso que estão sendo censurados. Então por isso parece ser mesmo um cavalo de Troia, parece ser algo proposital, com essa finalidade. Então essa condenação vai, no final das contas, ajudar essas pessoas que gostam de chafurdar nesse mar de lama aí de preconceitos, de discursos de ódio. Para mim foi um verdadeiro tiro no pé.